Voltamos com MagPay TV e como eu falei para vocês e antecipei no início do nosso programa, teríamos hoje a visita de um médico cirurgião vascular, Dr. Klaus Andrade Severo, que de Severo tem só no nome, porque é uma pessoa muito simpática. Isso aí, Mag, tudo bem? Boa tarde. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu achei que você estava passando no vestibular, porque um camarada jovem desse aqui, eu não confiaria algumas coisas da artéria aqui para ele fazer cirurgia. Além de ser cirurgião vascular, ele deve ser esteticista, deve ser cirurgião plástico, né? Podia ser, Tem que mas contar não. a fonte da juventude, doutor Klaus. Brincadeiras à parte. Muito Gostei bem-vindo. muito do seu elogio, viu? Muito obrigado aí, mas já tem uma estrada rodada aí já, viu? Olha só. Só de formado eu já tenho 10 anos, né? Então, Uau. Caramba. é verdade. Clinicando aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo mesmo. Eu sou goiano. Nasci em Goiânia, mas eu tô aqui em São Paulo desde 2011. Eu vim fazer a minha residência, minha especialização. Legal. Por aqui eu fiquei, me apaixonei pela cidade e continuo aqui até hoje. É você que veio de Goiânia, deve ter gostado do início do programa com Que aquela dupla isso? sertaneja. Eu tava quase dançando aqui. Se tivesse arrumado uma parceira aqui, tava Não dançando é? aqui no meio. Olha só, doutor Klaus, a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, Exatamente. porque a pandemia, ela tem poucas certezas e muitas dúvidas. Eu vejo isso sendo leigo, mas assistindo um pouco do que a gente vê por televisão, Exato. das coisas que a própria OMS passa para a gente, das coisas que a academia passa de informações. Eu confesso que o cidadão comum, ele está um pouco confuso. E vamos tirar a parte política do assunto, se é hidroxicloroquina Ou se com não. azitromicina, que é o remédio do Bolsonaro. Eu não acredito que seja remédio do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não fabrica remédio, né? Exatamente. Eu acho que não tem remédio do Bolsonaro, gente. Eu acho que tem remédio para resolver a vida do cidadão. Tem remédio para salvar vidas. Se é do Bolsonaro, se é do Trump, se é da China, de onde for, o que a gente quer é que tenham soluções concretas. Exatamente. O que na sua visão de médico, é a sua visão sobre essa pandemia, sobre esse vírus? Obviamente que essa área da infectologia não é a sua especialidade, mas o médico ele tem que passar pela parte do aprendizado, ele tem que ter um apanhado geral do todo para depois fazer a sua especialização. É isso mesmo? Sim, isso, exatamente. Na verdade, eu acho que a gente vive um momento bem triste da humanidade, né? Ninguém até há 8, 9 meses atrás imaginaria que estivéssemos passando por um momento tal qual é este agora, né? E que foi preciso que todo mundo se isolasse por um bem comum, Ok. pelo bem da humanidade, né? Para evitar contaminar o outro. E ao mesmo tempo, é um momento que todo mundo está praticando a empatia. Eu vi você comentando aqui, e isso é muito importante. Colocar e posicionar-se no lugar do outro. Acho que independentemente de qualquer disputa política ou de qualquer posicionamento político, dizendo assim, existe uma vontade, e acho que essa vontade é comum, é de todos, que a gente consiga melhorar e que a gente consiga tirar o melhor proveito dessa pandemia e conseguir também tratar os milhares de doentes que estão aí espalhados pelo mundo, né? Então, essa confusão que você está falando aí é uma confusão real, mas não é uma confusão só da população, é uma confusão, inclusive, da parte acadêmica. As dúvidas são muitas, os questionamentos são muitos, e os posicionamentos efetivos com estudos eficazes ainda são poucos. A ciência, ela não é feita do dia para a noite, ela demanda um tempo. E esse tempo necessário é que causa toda essa confusão, porque estamos vivendo um momento de urgência e de emergência. Mas a ciência, por toda a questão ética, por toda a questão de segurança da população, não consegue responder de uma forma tão rápida, tão urgente, quanto o momento exige. E daí surgem esses problemas, entendeu? Eu gostaria de até aproveitar a oportunidade, doutor Klaus, de mandar um grande abraço para a doutora Valéria Meira, que é a esposa do doutor Otoniel Meira. O doutor Otoniel Meira foi uma pessoa que eu conheci
recentemente. Certo. Ele morava em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, e através de uma amiga em comum, ele estava aposentado da medicina, mas sentiu um desejo no coração de sair da aposentadoria e ir atender o Covid, porque ele sentiu que era dever dele salvar vidas. Exato. E ele veio a óbito devido ao Covid. 60 e Infelizmente. poucos anos, infelizmente. Então eu quero mandar um abraço carinhoso à doutora Valéria, toda a sua família, seus filhos tão queridos. Nosso abraço, nosso agradecimento pelo herói que Exatamente. teve a coragem de ir para os hospitais para atender esse vírus, acabou dando a sua vida para salvar vidas. E ela contou para a gente o seguinte, doutor Klaus, ela disse que o corpo dele serviu para a medicina como estudo, porque a resposta dos medicamentos e tal, os médicos que trataram dele, disseram, olha, ele acabou sendo alguém que trouxe informações muito importantes do tratamento dessa doença que vão ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Mas a medicina aprende assim, né? Aprende Exatamente. através de cada um, cada Exatamente. pessoa, entendeu? Exatamente. Então, isso é o que constrói o nosso conhecimento, né? O conhecimento, ele vai sendo feito de grãozinho em grãozinho de areia para depois a gente conseguir formar uma praia e o oceano inteiro, entendeu? Me chamou a atenção porque uma semana antes que ele voltou à ativa e começou a atender, ele resolveu mudar para o apartamento, em Jundiaí. Entendi. E ele tinha um lago com os peixes, eu também tenho um lago com os peixes na minha casa. Ah, legal. Ele doou os peixes para mim. Entendi. E menos de 30 dias depois ele tinha falecido. E os peixes estão lá, viu, doutora Valéria? Vamos cuidar com muito carinho. Fica a lembrança, com certeza, Fica a né? lembrança, com toda certeza. Doutor Klaus, eu sei que por sua especialidade ser cirurgia vascular, Isso. e agora eu quero falar aí com todas as mulheres aí, telespectadoras de Exato. todo o Brasil, que estão preocupadas com aquela coisinha que atrapalha ali, que é a tal da... Varizes é o quê? Como é que é o nome? Varizes é quando tem um monte? É no plural? Temos de tudo quanto é forma, tudo quanto é tamanho também. É mesmo? Explica pra verdade. gente um pouquinho sobre por que ela aparece, Tá. existe prevenção e qual é o tratamento? Então, Primeira pergunta, por que ela aparece? primeiro acho que a gente tem que conceituar o que é a varizes, né? Varizes é uma doença da veia, é a parede da veia que não funciona mais. Imagina que você tem uma casa, aquela casa ela é formada por paredes. Caiu aquela parede ali, ela perdeu a sua função. A veia, quando ela tem varizes, é a mesma forma, ela não tem mais função, não tem mais funcionalidade, entendeu? E a partir daí vão surgindo todos os sinais e todos os sintomas que acompanham essa doença da veia. Mas é genético ou é modo de vida? Essa é a pergunta que a telespectadora está se fazendo em casa. Eu tenho culpa no cartório? Foi algo que eu fiz? Olha, Eu que provoquei? a genética é muito importante como fator de risco para as varizes. Com toda certeza é o principal fator de risco, entendeu? Mas hábitos de vida também fazem com que aquela pessoa desenvolva varizes ou não. Isso ajuda também. Ok. Mas a carga genética é com certeza o mais importante fator de risco de todos. Qual seria a prevenção? Existe? Existe forma de você evitar o surgimento dessas varizes, ou pelo menos retardar o surgimento das varizes. Se elas apareceriam em 10 anos, elas vão aparecer em 20 anos, né? De que forma? Atividade física é essencial. É essencial fazer atividade física para movimentar a perna. Eu digo que a panturrilha é o nosso coração fora do peito. Por quê? Porque ela é que faz o bombeamento do sangue das pernas. Ela evita com que o sangue acumule. Uma panturrilha forte, malhada, é o que faz essa circulação das pernas funcionar de uma maneira adequada. Aquela história de deixar o pé para cima, isso tem alguma coisa a ver com a circulação ou é crendice popular? Deixar a perna para cima, você está melhorando o retorno venoso, né? Porque quando a gente está em pé, na posição de pé, o sangue ele está indo, ele volta contra a gravidade. Quando você coloca a perna para cima, ele vai a favor da gravidade. Então você consegue esvaziar aquelas veias que estariam inchadas. Então você consegue melhorar dor, inchaço. Então, de uma certa forma, isso é verdade, sim. Em voos melhora. longos também é muito importante a pessoa não ficar... Em voos longos é muito importante que a pessoa levante,
pelo menos a cada 2, 3 horas, para também não ficar acordando quem está do lado. Atrapalhando a vida. A cada 2, 3 horas, levante um pouco, faça exercícios para panturrilha. De que forma? Movimento o pé para trás, movimento o pé para frente, movimento circular com o pé. Tudo isso já estimula a circulação das pernas, né? Dê uma caminhada no corredor, isso também é muito importante. E não podemos esquecer de hidratar, porque muitas vezes a gente esquece de hidratar. A hidratação ela é muito importante, não só de uma 1,5 litro maneira de água geral. por dia, mínimo. Pelo menos uns 2 litros aí seria o suficiente, né? Não pode ser cerveja, é água. O pessoal tá aí, Exatamente. Ó, você que está tomando aquela cervejinha, pode tomar uma cervejinha, não tem problema, mas não é 2 litros de cerveja, é de água, H2O. Exatamente. É isso? Isso aí a gente está falando para pessoa saudável, né? Existem Exato. aquelas pessoas que têm restrição Claro. de líquido, né? Mas de uma forma geral, 1,5 litro a 2 litros é o suficiente de água para todo mundo aí. Bom, eu geneticamente fui desafortunada, tenho variz. Tratamento, existe tratamento convencional ou é apenas cirúrgico? Varizes, uma vez diagnosticado, é igual a tratamento. E esse tratamento, hoje em dia, ele tende a ser cada vez menos invasivo, entendeu? Então, a gente já está conseguindo tratar cerca de 80% dos casos já no consultório. Uau. Principalmente aqueles casos que a gente chama de microvarizes, que são as varizes menores do que 3 milímetros. Essas a gente já tem uma vasta gama de tratamentos, que passa pelo laser, pode ser aplicação pode ser com espuma, pode ser com glicose, existem outras substâncias que a gente usa para secar os vasinhos, é o famoso secar vasinhos, entendeu? E que hoje a gente vê que quando a gente associa técnicas, a gente consegue um resultado melhor, mais eficaz, né? Melhorando principalmente a estética também. Exatamente. Entendeu? Tem umas varizes que são aquelas que praticamente você vê a veia para fora, quase que do corpo, né? Isso. Essa é quando ela está já há muito tempo, ou independente de tempo, ela pode expandir quase que... Então, como isso aí depende muito do fator genético, tá. entendeu? Ok. Tem pessoas jovens que já têm varizes grandes, grossas, Ok. calibrosas, aquelas veias tortuosas que a Ok. gente vê. Importante falar que isso não depende de sintomas. Às vezes, essa pessoa que tem essas varizes desse tamanho não sentem nada. Isso tem a ver com obesidade? Tem relação também. Tem A relação obesidade, ela é um Ok. fator de risco também para o surgimento de varizes. Sedentarismo é outro fator de risco, né? Tabagismo também? Tabagismo. São todos fatores de risco para desenvolver a doença venosa, entendeu? Então, essas veias que você estava falando, essas saltadas, assim, normalmente essas veias já são cirúrgicas. Ok. Normalmente a gente tem a chance maior de ser resolvida no ambiente hospitalar. Perfeito. Agora, aqueles vasinhos, veias que são saltadas, mas nem tanto, que ainda ficam no nível da pele, aqueles vasinhos, aquelas aranhazinhas que incomodam tanto e que impedem as mulheres de ir para a praia, de usar um biquíni, de usar saia. Exato. Isso aí a gente resolve tudo no consultório hoje, de uma maneira muito eficaz e cada vez menos invasiva. Doutor Klaus, qual o grande sonho de um jovem que termina o ensino médio e fala, eu quero ser médico? Isso é sonho de menino? É a família que coloca naquele trilho? Eu estou dizendo porque eu tenho uma cunhada e o irmão dela, desde 2 anos de idade, ele já dava livro de medicina para os filhos estudar. Você vai ser médico, você vai ser médica, não pode ser nada na vida diferente disso. Deu certo? Tá dando certo. No seu caso, foi a família ou foi algo que você falou, eu quero salvar vidas? Como foi isso? Na minha família não tem ninguém médico. Né? Olha. Então, mas isso veio não tinha, na verdade, né? A partir de mim já tiveram outros médicos também. Mas isso foi uma vontade minha. Era uma vontade e algo que me inspirava, entendeu? Então, eu queria ser médico para fazer o bem, para poder conseguir tratar aquela pessoa, né? Conseguir ver alívio, que eu acho que muitas vezes a gente consegue não tratar, mas aliviar. E isso a gente consegue muito. Ou seja, medicina tem muito mais a ver com idealismo do que com realização financeira. Principalmente hoje, de verdade. Eu acho que a vontade de fazer mais pelo outro tem que ser muito maior do que qualquer realização financeira. Exatamente. Tem que ser muito maior. Exatamente. Doutor Klaus,
Uma alegria recebê-lo. Prazer, foi todo meu. Muito bem-vindo. Vou chamar você em outros programas. Opa! Vai ser o nosso consultor de saúde aqui do programa MagPay TV. Já que você está em São Paulo, para nós é fácil. Tenho certeza que você de casa curtiu muito aí as dicas, curtiu muito as informações do Dr. Klaus. MagPay TV é isso, é informação, é diversão, é música e é um prazer receber pessoas como você. Meus parabéns e até o próximo programa. Obrigado, viu? Até logo e tudo de bom. Vamos ficar com essa dica e a gente volta já.